Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Rosa e começa aqui no CNT Multi o programa Viva Fazenda. Roda a vinheta. No silêncio de uma cadeira no salão, entre o som da tesoura e o espelho que devolve mais do que reflexo, nasce um espaço improvável de transformação. E é ali que ganha vida o quadro Curiosidades. Dentro do projeto Existe Vida Aí, idealizado pela cabeleireira Janaína, moradora de Fazenda Rio Grande. À primeira vista, pode parecer apenas um atendimento de beleza, mas basta alguns minutos para entender que o que acontece naquele ambiente vai muito além de que estética. Cada mulher que senta ali diante do espelho carrega consigo histórias densas, marcas invisíveis e um capítulo que muitas vezes nunca foram ditos em voz alta. Janaína escuta, e é nesse gesto simples e poderoso que tudo começa a mudar. São histórias de recomeços, de perdas, de superação e de redescoberta. Histórias que, ao serem compartilhadas, deixam de ser apenas feridas e passam a ser pontes, conectando outras mulheres que, em silêncio, enfrentam batalhas. Vamos assistir para entender melhor? Você sabia? Hoje viemos aqui para gravar o quadro Curiosidades do Fazenda Rio Grande, mas chegando aqui percebemos algo diferente. Uma história que merece ser contada de uma forma especial. Janaína, nos conta um pouco sobre esse projeto Existe Vida Aí, que tem transformado mulheres de Fazenda Rio Grande. O projeto Existe Vida Aí ele é um projeto que nasceu primeiramente no coração de Deus e ele me direcionou a fazer essa missão, que foi uma missão que faz parte mesmo do meu propósito, aquilo que Deus tem para minha vida. Ela nasceu há 4 anos atrás, aonde veio um projeto social, onde eu estava trazendo a parte educacional para mulheres de alta vulnerabilidade, mulheres que estavam dentro de casas de recuperação, passando por um processo de tratamento mesmo. Então eu levava essas mulheres para dentro dessa casa e trazia a parte educacional para essas mulheres, para que elas possam sair da casa e realmente saírem e ter uma profissão, ter como elas conseguirem mesmo a voltar a se olhar e ver que realmente lá fora está esperando elas com tudo e estando curada por dentro e também lá fora ela sendo acolhida e tendo uma profissão. Então esse projeto veio através disso primeiramente e foi um processo aí que durou em torno de 1 ano e meio, onde eu estive na parte educacional e hoje ele continua, mas ele está hoje dentro do meu salão. Eu trouxe essas mulheres para dentro do meu salão para serem curadas, cuidadas, e eu trago autoestima para elas novamente. Eu busco ouvir histórias, porque eu acho que histórias, nossas histórias, elas são para serem contadas, porque nossas histórias são histórias que curam. Então eu acho que cada uma, quando sentavam na minha cadeira, elas contavam suas histórias, elas realmente se entregavam, né? Porque foi uma entrega mesmo, se entregavam ali para mim e realmente era uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos ter que devolver novamente a autoestima dessas mulheres que muitas delas acabavam perdendo aí com drogas, com uma depressão e quantas mulheres não estão, né, nessa vida aí, né, perdendo realmente a autoestima e sua identidade. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Janaína, quando nós chegamos aqui, você falou algo muito importante e que me chamou a atenção. Que você pensou em ajudar, mas quem foi ajudada foi você. O que isso impactou a sua vida? Olha, eu creio que nesse tempo que eu fui trabalhada dentro desse projeto,
Foi o tempo que eu estava passando a pior fase da minha vida. Digo em todas as áreas, na minha carreira profissional, na minha vida pessoal novamente e familiar. E foi uma tempestade, aquelas que nós acabamos vivendo na nossa vida e a gente acha que não vai ter solução. Então essa tempestade ela veio na minha vida e demorou aí uns 2 anos para que eu começasse a ver que Jesus estava no meu barco, me acolhendo e me estruturando ali. E esse projeto ele continuou. Então, para mim, quando elas sentavam dentro da minha cadeira, quando elas choravam, eu chorava junto. Quando elas sorriam, eu sorria junto. E quando elas eram curadas, eu também era curada, porque eu via que eu não tinha problema. Eu achava que eu tinha problema, mas quando eu via histórias e eu via elas e via o quanto que elas precisavam, que eu estava ali precisando estar bem para servir elas, indiferente ao meu problema, eu estava sendo curado através de muitas histórias ali dentro. E me impactava muito aqui dentro do meu salão. Então, cada história, cada mulher foi algo diferente que Deus trabalhou dentro de mim, algo. Então, elas achavam que elas vinham aqui para serem cuidadas e realmente eu estava sendo curada, né, através da história delas. E esse projeto ele acontece com que frequência? Hoje ele acontece uma vez ao mês, então eu seleciono mulheres através de histórias, através do meu perfil, através de sorteios e mulheres também que eu vou para casas de recuperação onde eu busco elas também, né? Então cada um são através de algo que Deus me direciona mesmo. Esse mês vai ser algo diferente, então eu acabo trazendo ali uma vez por mês mais frequente, né? E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E no meio de todas essas histórias, que acredito que deve ser uma mais linda e ao mesmo tempo difícil que a outra, qual história assim que te marcou durante todo esse processo do projeto? Olha, eu acho que uma da história que mais me impactou foi a história da Stephanie, uma menina de 19 anos, onde também passou por meios aí de processos depressivos e veio através de uma história muito conturbada, tanto familiar, tanto no cônjuge. Então ela teve uma gestação também ali, onde ela teve uma depressão muito profunda e uma desestrutura mesmo, realmente familiar. Então essa história da Stephanie, ela mexeu muito aqui comigo, porque quando ela sentou na minha cadeira e ela começou a contar a história dela, eu via realmente uma mulher que se perdeu no meio do caminho. E, além de realmente o externo, né, o que nós temos aqui, ele só reflete aquilo que está dentro de nós, né? E era uma mulher que realmente ela não conseguia mais se encontrar. E o tempo que ela passou aqui comigo, a gente teve parceiros que ajudou muito a gente na questão assim da estrutura mesmo ali dela. E ela veio através daquele dia, depois de alguns meses, ela tinha ganhado uns 25 quilos, assim, eu até olhei e falei, nossa, como você mudou. E ela falou, Jana, depois daquele dia eu consegui me reencontrar, eu consegui ver realmente que eu posso, que eu consigo, você me fez enxergar. Então aquilo para mim assim não teve preço, né? O que realmente foi feito aquele dia. Então hoje ela está trabalhando, conseguiu arrumar um emprego, ela sempre vem aqui, ela está super feliz, ela está bem, ela engordou. Ela fala, Jana, eu estou muito bem, eu consigo me olhar novamente e através do teu projeto eu realmente... Então aquela história assim foi o que me impactou. E ver ela bem e realmente ver que vale a pena, né? A gente servir, vale a pena a gente tirar um tempinho às vezes da vida da gente, que a gente é tão corrida, né? E a gente acha às vezes que a gente não tem tempo para nada, mas quando a gente tira para servir ao outro, a gente está servindo a gente. Você viu que bacana?
Através do trabalho de uma cabeleireira, com muito amor, empatia e caridade, vidas são transformadas, de dentro para fora, né, Jana? E ficamos sabendo que daqui uns dias vai ter outra transformação? Vai sim, o quadro acontece todo mês e esse mês vai ser algo especial. Vai ser uma transformação em que vai impactar aí a história, né, das nossas fazendenses. E vocês vão ver aí, nós vamos acompanhar junto com a Jana esse projeto incrível e vamos compartilhar tudo com vocês. Em tempos em que a pressa muitas vezes silencia sentimentos, iniciativas como essa resgatam algo essencial: o poder da escuta e da empatia. E no meio de histórias que poderiam facilmente se perder no anonimato, surge um lembrete forte e quase urgente. Por trás de cada olhar existe um universo inteiro pedindo para ser visto. Vale lembrar que cada relato é único, mas todos têm em comum a coragem de continuar. Se você passou pelo famoso ginásio Gurizão, provavelmente fez aquela pausa mental. Mas Gurizão? De onde saiu isso? Pois é, meu amigo e minha amiga, prepare-se, porque essa história tem mais carisma do que final de campeonato decidido nos últimos segundos. E mais uma vez no quadro Curiosidades, vamos descobrir que tudo começou de forma simples, quase inocente. Como toda grande história, que depois vira aquele motivo de piada em roda de conversa. Joga na tela, gurizinho! É lá! Aí, joga na tela, gurizinho! Vai! Tem nome de lugar na cidade que todo mundo fala, mas quase ninguém sabe de onde veio. E hoje, a curiosidade é justamente sobre isso. Por que será que esse ginásio ficou conhecido como Gurizão? Vamos descobrir? Você sabia? Mais um episódio do quadro Curiosidades de Fazenda Rio Grande. Hoje aqui com o Dudu novamente. Dudu, quem passa pela cidade não entende, até acha meio estranho o nome Gurizão. O porquê? Então, o Gurizão, ele começou a ser construído no ano de 2006. Na época, eu ainda não fazia parte do esporte, já era acadêmico de educação física e morador da cidade. Então, a explicação que eu tenho do Gurizão inicial é de morador aqui, pioneiro aqui da cidade. Então, eu lembro que na época da gestão do Toninho, que hoje é deputado federal, né, tivemos aqui a fase regional dos Jogos Escolares, o primeiro grande evento esportivo que teve na cidade. Ele ainda era só a cobertura e a quadra, e na época fizeram um mascote, que era um livro com um chapéu na cabeça, e apelidaram esse mascote de Gurizão, que representava o sul do país, né? O guri, né? No Paraná a gente ouve muito falar sobre o piá, né? Mas talvez piazão ficaria mais feio do que gurizão. Então acabou ficando gurizão em um termo que pegou na cidade. Em outras gestões, né? Até se tentou mudar o nome do local para Cefaz, Centro Esportivo Fazenda Rio Grande, mas as pessoas continuavam chamando de Gurizão. Então é um nome que reflete essa curiosidade, mas também é outra marca que nós temos aqui na cidade, o Gurizão. Né? Todo mundo sabe que é no bairro Santa Terezinha, sabe que é o centro do esporte de Fazenda Rio Grande, e agora uma novidade também. Aqui do lado do Gurizão, né, nós fomos contemplados com um recurso de R$1,5 milhão de reais, aonde nós vamos construir o Gurizinho. Então, além do Gurizão, Fazenda Rio Grande também vai ter o Gurizinho no mesmo complexo esportivo, né? Se o Gurizão foi batizado e todo mundo conhece por Gurizão,
nada mais justo que ele ter um filho, né? Que vai nascer daqui a alguns meses, o gurizinho aqui do lado, uma quadra poliesportiva para atender ainda mais os nossos programas e projetos esportivos. Poxa, que bacana, hein? Hoje, o ginásio Gurizão não é apenas um espaço esportivo, é praticamente um personagem. Um nome que carrega história, humor e aquele jeitinho brasileiro de não levar tudo tão a sério. A grande lição é, às vezes, tudo que você precisa para entrar para a história é ser um gurizinho e contar com os amigos que saibam aumentar também a sua fama. O programa chegou novamente ao fim e lembrando você que não está assistindo pela televisão e quer ter praticidade, baixe agora o aplicativo CNT Play no seu celular ou então assiste pelo computador, portal.redecnt.com e você vai assistir o programa Viva Fazenda direto da sua casa. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até o próximo programa. Até mais.